Bem-vindos a mais um Date com Dindim. Hoje a gente está aqui na Expert. A gente já gravou algumas vezes aqui, dá para ver o movimento aqui, sempre cheio. E eu tenho o grande prazer hoje de receber aqui Ivan Moré. Tudo bem, meu irmão? Muitíssimo obrigado. Beleza? Por estar aqui, por ter topado o convite. Valeu, prazer. E a gente pegou um gancho aqui. A Gil tava passando despercebida aqui com o Ivan. Giovana Lemos já sentou do meu lado. Já trouxemos junto pro papo aqui, porque o Date com Dindim é justamente isso. A gente fala aqui de relacionamento com o dinheiro. E nada melhor do que trazer aqui o date que a gente vai trazer literalmente pra... Aliás, vou fazer uma perguntinha para começar. Quem que pagou o primeiro date? Quem pagou o primeiro date? É que a gente começou trabalhando junto. E aí depois a gente foi namorar. Depois de 2 anos que a gente trabalhava junto, nós somos sócios hoje. Legal. E aí depois a gente foi trabalhar, a gente foi namorar. E no dia que a gente começou a namorar, quem pagou o date foi você. Foi tu? Mas assim, antes falaram outros dates. E acho que a gente sempre dividiu também, não sei. Mas eu sempre fui bonzinho com a Giovana. Sempre foi bonzinho. Eu sempre fui um cara legal. Quando eu era minha parceira de trabalho só, eu sempre fui um cara legal. Eu tenho um bom coração, mas não significa que eu pago tudo, né? Exato. Não tem isso, a gente divide. Vocês dividem as coisas? Proporcionalmente sim, né? Proporcionalmente sim. De acordo com as possibilidades de cada um, acho que é super justo. Eu tenho uma mentalidade que, dentro do possível, a mulher tem que participar, né? Ser uma mulher ativa, enfim. E cada um tem seu prolabore da empresa. Então, dentro do que é proporcional de cada um, a gente Vocês divide. fazem essa coparticipação de acordo com o que cada um ganha. Sim. É interessante, né? É legal, eu acho que é importante. Para dar um senso de pertencimento do que cada um pode contribuir, para deixar as coisas de uma maneira igual. Existe eu entendi recentemente. Não é que eu entendi recentemente. Recentemente me caiu uma ficha, fez sentido o custo de ser mulher no mercado do lifestyle, da aparência, da apresentação. Ser mulher custa muito caro. Pra gente é tudo muito simples. Exatamente. Pra você ir sair pra uma festa, você coloca uma camiseta, um tênis ok, uma calça jeans, cara, passa um gel no cabelo no máximo e já tá pronto. Passa um perfuminho, tá resolvido. Mulher, normalmente, existe uma cobrança muito grande, né? Sim. E tudo que está vinculado à vaidade feminina custa o dobro, o triplo. Né? Então, um corte de cabelo masculino custa X, o feminino custa 5X. Eu fui entender isso. Então, muitas vezes, além da nossa sociedade, a gente não pode negar, de parar e congelar aqui, essa feira. Eu garanto para você que não é 50%, 50-50, homem e mulher. Não, especialmente quando a gente está falando de mercado financeiro. Então. A gente vê aqui, né, a grande maioria ainda é homem. Isso é um tabu que a gente quer quebrar aqui dentro do date. Até a gente fala muito. A maioria das nossas entrevistadas foram mulheres, porque a gente quer quebrar justamente esse tabu. Por isso que eu falei de quem pagou a conta. A gente entrevistou a Glenda aqui no ano passado e ela falou justamente isso. É um preconceito ainda muito enraizado na sociedade, né? O homem dentro de casa. Você acha que dentro de casa quem ganha mais manda mais? Então, assim, eu acredito que, só para concluir o raciocínio, na sociedade que a gente vive hoje, que é uma sociedade extremamente patriarcal, todas as vantagens de oportunidades são muito mais direcionadas, são completamente desiguais, são direcionadas à figura masculina. Em contrapartida, o custo para se viver no mercado da aparência, principalmente da vaidade, é muito maior para a mulher. Sem dúvida. Que é um contrassenso, né? Contrassenso. Que a mulher ganha menos e ela necessariamente gasta mais o tempo inteiro. Exatamente. E aí eu acho que quem ganha mais paga mais. Eu acho que tudo depende do histórico, do comportamento, da maneira em que o casal enxerga essa questão. E eu acho que tudo é muito honesto desde que seja combinado previamente. Sim. E eu acho que, assim, respondendo um pouco dessa sua segunda pergunta,
Teoricamente, historicamente, não. Quem ganha mais não é quem manda na casa, porque a mulher sempre teve aquele lugar da empreendedora do lar. Sem dúvida. Então, teoricamente, a mulher sempre foi a dona do lar e o homem, assim, né, da independência financeira para a família. Provedor, né? Eu acho que hoje nem A nem B, nem a empreendedora do lar, nem o homem que manda financeiramente. A gente tem que encontrar o equilíbrio em que o homem participe tanto da casa quanto da questão financeira, né, da vida financeira, e a mulher também, da vida financeira e do lar. E aí, a gente tem que levar em consideração dados básicos de salário em relação a homem e mulher. Os homens ainda ganham mais. Como o Ivan citou, se a gente for tabular maquiagem, roupa, tudo é mais caro. Roupa de mulher, se eu vou comprar a mesma blusa e tiver na seção feminina, ela é mais cara. Eu vi isso aí. Eu vi uma pesquisa até. Então, assim, eu acho que a gente passa por uma distribuição e dentro de casa a gente tenta deixar isso de uma forma que seja igual para os dois lados e justo. Tanto para ele ter a qualidade de vida individual dele, tanto para eu ter a minha qualidade de vida individual. E os dois conseguindo coexistir. Levando em consideração também que o Ivan tem 2 filhos, então é uma família que ele já tinha, que a gente está formando uma nova. Então a gente leva em consideração muito o bem-estar de uma nova família, mas sem perder a individualidade de cada um, né? Quero até falar sobre isso. Como foi a sua relação com o dinheiro? Como era com seus pais dentro de casa, né? Como que seus pais te ensinaram o que é dinheiro? E quando você começou a ter o relacionamento com o dinheiro, ganhar seu dinheiro, como foi isso para você? Era uma relação boa? Gastava demais? Ou poupava muito? Como você se relacionava com o dinheiro? O dinheiro sempre foi... A relação com ele sempre foi meio uma questão à parte e um tanto complexa, porque eu tive uma referência paterna que não era muito positiva do ponto de vista de dinheiro. Meu pai se relacionava muito mal com o dinheiro. Ele corria muito atrás do dinheiro e por conta, eu acho que de uma formação muito simples, muito humilde que ele teve, ele, de certa forma, vivia muito escravo do dinheiro. Quando eu digo escravo do dinheiro, a busca incessante por ele, te cega, né? Sem dúvida. E faz com que você talvez esteja desperdiçando muitas oportunidades que valem muito mais do que o dinheiro em si, né? O valor do dinheiro para muitas pessoas ele acaba sendo subjetivo. Então, nesse aspecto, eu tive uma referência que não foi tão positiva, porque o meu pai foi muito distante da família. Entendi. Então, ele valorizava muito o dinheiro, corria muito atrás do dinheiro e abria mão de oportunidade de estar com a esposa e os 3 filhos. E isso, de certa forma, é passado para os filhos, né? Essa relação meio conflituosa, às vezes, com o dinheiro. Tanto que eu, até recentemente, eu não gostava de... Eu achava que ter dinheiro não era positivo. Não era positivo? Não era positivo. Eu sempre tratei o dinheiro de uma maneira meio... Eu olhava para ele e falei, cara... Você não vai me dominar. Tipo um medo do dinheiro, né? Um medo. Um medo. E te confesso que até hoje eu ainda lido um pouco com essa questão de como entender o dinheiro como algo, sim, positivo. É óbvio que a gente sabe, para tudo a gente precisa de dinheiro. Sim, então, eu sei que o dinheiro ele é necessário, importante, mas eu tinha uma relação de enxergar o dinheiro como algo que trazia junto com todas as possibilidades também uma áurea meio negativa, sabe? E eu percebi que não, eu estou tentando tratar. Mas eu ainda preciso trabalhar internamente algumas crenças limitantes, principalmente para a gestão dele. Sim, sabe? É muito legal você falar isso. A gente fala muito aqui sobre a relação das pessoas terem essa relação, digamos assim, você se abrir de fato, né? Sim. Trazer suas fragilidades e lidar com isso de frente, né? E você falou dos filhos, por isso que eu queria levantar esse ponto. Como você tem passado isso, vocês dois agora, né? Que eu vejo que é a família, eu vejo vocês lá lavando louça juntos. Vi até um vídeo que você falou sobre o dinheiro ser uma taxa de sucesso e que você enxerga a felicidade de uma maneira diferente. Sim. Eu gostei muito desse vídeo seu. E como que vocês passam isso para os filhos agora de uma maneira diferente, para eles não terem essa crença limitante? Na minha vida... E é curioso, né? Porque eu te falei da relação com o dinheiro. Mas, ao mesmo tempo,
de uma forma muito precoce, e eu acho que isso também é replicado no caso da Giovana, no histórico dela. Eu comecei a olhar para o dinheiro como algo que eu deveria ir atrás dele desde muito cedo e que isso seria, se colocado em prática de maneira precoce, algo que ia me garantir uma relação interessante, pelo menos com o mercado de trabalho. Então, eu comecei a ir atrás do dinheiro muito cedo. Eu comecei a trabalhar, de fato, com 14 anos. Muito cedo. 14 anos eu tinha salário. Muito cedo. Numa rádio. Eu tinha um salário de uma rádio com 14 anos. Né? A Giovana aconteceu, daqui a pouco ela compartilha o caso dela. E, então, a minha relação para conseguir o dinheiro com o trabalho, desde muito cedo, eu acredito que tenha sido uma relação muito saudável. E o fato de ter me colocado no mercado de trabalho nessa idade fez com que, e isso foi o resultado de muito do que eu conquistei, né? Por conta de esforço mesmo, sabe? Sem dúvida. Olhando para o histórico, assim, do lugar de onde eu vim e dos sonhos realizados, independentemente do nível de projeção, porque, mais uma vez, o que é sucesso de repente para você pode ser apresentador da rádio da tua cidade. Exato. O que é sucesso para mim é apresentar um programa como o Globo Esporte, o Esporte Espetacular, mas tá tudo bem. Exato. Então, dentro daquilo que eu sempre sonhei em realizar e que, de fato, eu atingi e bati as metas que eu queria, eu sempre me considerei com muito sucesso pelo nível de entrega e pelo amor ao trabalho. Perfeito. E isso foi construído de uma maneira muito precoce. Então, quando você me pergunta sobre a educação dos filhos, hoje eu tento mostrar para eles a relação e a importância que precisa ter para você tentar, o quanto mais cedo possível, desenvolver uma vocação. Sabe? Sem dúvida. E começar a trabalhar, começar a ver as coisas como, que esforço eu preciso ter, que geração de valor eu gero para alguma pessoa para ter a contrapartida do dinheiro, né? Sim. E é muito legal que a gente vê o exemplo acontecendo, porque lá em casa a Mel tem 10, o Lui tem 8, acabou de fazer 8, e a Mel, às vezes, a gente vai levar eles na escola, aí vai ver em cima da mochila da Mel tá cheio de sabonete. Meu, por que você tá levando sabonetes embora? Aí ela, eu vou vender na escola. Olha só. E isso é super incentivado. Ela desenha super bem, aí ela posta nos stories dela. Agora ela tem Instagram fechado, mas ela posta nos stories dela os desenhos que ela faz. Ela vende por 5, 10 reais. Que legal. Eu acho que existe muito esse lado de incentivar o empreendedorismo. Porque muito da história do Ivan, que veio na minha também, é uma questão um pouco de necessidade e vontade de fazer diferente. Então a gente foi atrás não só do dinheiro, mas do trabalho e, por consequência, o dinheiro muito cedo, porque a gente queria fazer diferente do que a gente teve como exemplo. Então, assim, a família dele é super simples, a minha família nunca foi, assim, necessitada de dinheiro, mas era uma vida simples, assim, tipo, para fazer uma viagem tinha que se programar com 1 ano de antecedência, calma, não dá para ter tudo, roupa tinha que ir no lugar mais barato. Então, assim, era uma vontade, eu quero fazer diferente. E logo cedo a gente descobriu, tanto ele quanto eu, o que a gente queria fazer. Eu também comecei a trabalhar muito cedo. E lá em casa a gente estimula muito isso. Mel, você quer fazer... Quer vender seus desenhos? Vamos comprar os desenhos da Mel, vamos ajudar ela. Outro dia ela falou que ela queria montar uma papelaria online. Papelaria online? Quantos anos ela tem? 10. 10 anos. Ela falou assim, olha, eu quero que vocês comprem pra mim um monte de lapiseira, um monte de canetinha, um monte de coisa, e eu vou vender online. Olha só. Aí a gente falou, claro, mas assim, vamos montar uma estratégia, tal, tipo, tentando influenciar. E muito do nosso dia a dia, do que a gente vive, que é o empreendedorismo na raça, principalmente depois que o Ivan saiu da TV, já serve de exemplo. Sim. Então, assim, eles veem o quanto a gente trabalha, eles veem o quanto a gente se doa, eles veem um lado que é de uma nova profissão, que é do influenciador de conteúdo, o influenciador, o produtor de conteúdo. Então, a gente vai meio que pelo exemplo, assim. E o que eu vejo muito, que na cabecinha deles, e aí eu tô falando do meu exemplo pra eles, é justamente essa figura feminina que tem independência. Sim. Porque eles têm uma cabeça ainda que eles olham e falam assim, mas você paga alguma coisa? Tipo, aí eu falo, pago, porque tem que pagar, é certo a gente dividir as coisas. Ah, mas eles entendem, eles sabem que o pai tem mais dinheiro do que eu. Mas o papai tem... Não, gente, mas é o certo pelo certo. E é engraçado, né? Porque você vê, é um tabu que vem sendo quebrado, né? Porém, o entendimento das crianças já vem, parece que pré-moldado, não sei, pela convivência com os amiguinhos ou qualquer coisa, né? E eu fico imaginando
como isso muda com o tempo, né? Como que você pode passar isso? E vocês sendo um casal empreendedor, jovens... O acesso à informação hoje ele é muito mais fácil de ter do que na minha época, né? Hoje, o nível de conhecimento e aprofundamento que as crianças têm sobre assuntos que a gente sequer, pelo menos eu sequer tinha noção na minha época, eu vou fazer 47. Então, são crianças que já vêm com um nível de desenvolvimento, de poder de comunicação. Então, como que você pode parar para pensar, eu tenho facilidade para conversar no microfone, para falar para uma câmera, porque eu comecei muito precocemente, com 14 anos. Mas hoje você vê crianças, os meus filhos mesmo, com 8, 10 anos, pegam uma câmera e falam numa boa. Sem travas nenhuma. Então, esse amadurecimento, por conta da abundância de fontes de informação, né, acaba chegando. E a gente está, de fato, construindo crianças muito mais preparadas. Eu acho que a grande dificuldade não é a quantidade, a curadoria da quantidade de informação. Sim. É muita coisa que chega. Você acha que essa... que os pais querem dar também. Porque tem pai e mãe que faz só a manutenção do que já existe. Sim. E aí as crianças evoluem com uma mentalidade mais antiga. Não educa de fato, né? Exato. Eu acho que educar é muito difícil, na verdade, né? Em todos os sentidos. É o maior desafio, né? Acho que de todo mundo. Porque a educação, na verdade, a educação não depende só dos pais, né? Exato. A educação depende do meio ambiente, depende do contexto que elas estão inseridas, de tudo. Tudo educa hoje. O pai e os pais, na verdade, têm o grande papel de orientar. Sim. Respeitando as características, entendendo que, cara, o que de repente é melhor para mim, pai, não é melhor para o meu filho, né? Exato, exatamente. E essa coisa de você, enfim, começou a trabalhar muito cedo, foi para Global. Como seus filhos eles te olham assim com tudo isso, né? O papai estava lá na Globo, 20 anos, cara, é muito tempo de história, né? E eles, de repente, assistindo lá, deve ser bacana. Eles não, na verdade, nenhum dos dois, a Mel um pouquinho mais, que ela tem 10 anos, ninguém me pegou assim no auge do mainstream. Ela era muito pequenininha quando eu trabalhava. Quando eu falo auge, entendo que não é o meu auge, é o auge da TV. Eu acompanhava você, eu sou do interior lá de Jales, acompanhava você todos os dias, no horário sagrado. Claro, porque assim, veja, mas você acompanhava todos os dias, independentemente do seu Ivan, o X, o Y, o Z. Hoje, eu acredito que você não acompanha, e se acompanha não é com a mesma frequência. Não acompanho. Não para mais assistir. Não. Por quê? Porque TV perdeu muito espaço no mercado. Exato. Né? Então, hoje, eles não sabem o que é TV, não é porque eu não estou mais na TV, é porque eles não assistem mais TV, porque eu também não assisto mais TV. Exatamente. Então, isso é consequência de um processo de transformação da tecnologia, da maneira, dos padrões como as pessoas consomem conteúdo. Mas hoje, eles notam que o papai é uma figura pública. Né? Sim. E, de certa forma, assim, eles estão comigo, oi, vamos lá. Então, assim, eles ouvem. E eles estão acompanhando esse momento de transição, porque ainda existe muita gente que lembra de mim por causa da TV. Sim. Só que existe uma nova audiência que também aborda pelo atual momento. Sim. De palestra, de podcast, de produção de conteúdo digital. Então, eles estão nessa transição. Eles lembram que o papai era da Globo, né? A Mel chegou a acompanhar, o Lu pequenininho e tal. Mas eles sabem que o pai é público, né? Mas eles não usam isso. A Mel... o que é muito legal é assim, ó, a Mel não liga. A Mel, se ela pudesse, inclusive, ela é mais reservada, assim. Ela é quietinha, ela vê alguém... Recentemente, eu perguntei pra eles. Tava nós três, ele tava junto com a gente, mas alguém parou, abordou ele. E aí, a gente já tava querendo ir embora. Eu falei, não, vamos aqui no canto. Aí eu perguntei pra eles, falei... Vocês já normalizaram as pessoas pedindo pra tirar foto com o pai de vocês? Aí eles, olharam pra minha cara meio que assim, Gil, óbvio, né? O que você tá falando? Pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais. A Mel, se ela pudesse, ela esqueceria que o pai é público. Agora, o Lui, que é filho do pai dele... O Lui adora. Ele tem muito orgulho do papai. O Lui sabe de quem ele é filho. Ele usa as cartas na manga dele. Ele tem as cartas dele. Ele chega, ele vai para um acampamento. Todas as férias eles vão para o acampamento. Aí chega lá no acampamento, ele fala para todos os monitores que o pai dele é o Evan Moré. Ele adora. Mas o que eu acho mais legal de tudo isso é que eles revelam o tempo inteiro para nós, que estamos empreendendo no digital, a mudança de comportamento de consumo de uma geração que está quebrando o padrão. Então, assim, eles entendem que o pai tem uma certa relevância. Eles não sabem o porquê direito, sabem que o pai trabalhou na Globo, que é relevante,
Mas eles ficam sempre fazendo comparação. Então é assim, o papai tem o Desobediência Produtiva. Desobediência Produtiva tem 100 mil inscritos. Sim. Mas o MrBeast tem 5 milhões. Então quem que é o 50 milhões? Como se fosse uma coisa muito normal, quem né? é o papai na fila do pão, né? Porque o MrBeast é a referência. Então, assim, eles mostram de fato que hoje você tá na TV não necessariamente é o que vai te fazer ser o incrível na cabeça. Não, o MrBeast tá fazendo vídeo dos melhores hotéis do mundo e ele é meu ídolo. E sem fazer nada ali. É muito. As crianças assistindo, abrindo brinquedo, né? Fica 2 horas ali assistindo. É que, na verdade, eles foram descobrir, assim, quando ela falou o negócio do acampamento, o Lui descobriu muito que ele tem um lugar que ele vai, que é um acampamento de férias no interior, todo ano. E esse ano a gente foi dar treinamento e uma palestra para os monitores do acampamento. Que legal. E ele falou, papai, você conheceu tal? Papai. E aí os monitores foram falar que eram fãs do pai dele. E os monitores, de certa forma, são meio ídolo dele. Sim. Ele, papai, você... E aí ele faz a noção, nossa, mas você então... Então todo mundo te conhece. Então aí ele fica achando... Então, na proporção, na cabecinha deles, o mínimo é o menos. Esses dias ele chegou e perguntou assim, você conhece o Enaldinho, não é? O Enaldinho! Eu falei assim... Não conheço. Que Enaldinho, né? Enaldinho é um youtuber... É um youtuber de criança. Que, né? Então, aí ele faz a comparação, às vezes, de figuras que talvez não tenham... O Enaldinho tem muita relevância, não estou falando isso, mas de relevâncias que, para ele, de repente, são enormes e que são nichos diferentes. São nichos diferentes. Aí, quando ele junta com o pai, fala, não, filho, essa pessoa, ela é fã... Esse é o fã? Então você é mais poderoso que essa pitadinha na cabeça dele. Essa relação de grandeza, O Lui é apaixonado pelo DJ Lucas Beat. E toda vez que o DJ Lucas Beat... Vapo. Esse aí eu não conheço. Cara, e olha que eu vejo coisa de criança, hein? Não é... O DJ Lucas Beat é zero criança. Na verdade, ele é zero. Ele é um DJ... famoso autotune lá, ele tem aquela mesa que fica faz uns funkão. E ele pega o DJ Lucas Beat, pega sertanejo e faz o serta-funk. E aí viraliza e explode. O Lui é o maior fã do DJ Lucas Beat. Sério? E aí o que a gente faz? A gente pega o Instagram dele, manda um monte de mensagem do DJ Lucas Beat. O DJ Lucas Beat responde... Papai, o DJ Lucas Beat responde você. Ele fala com você. Cara, então você é importante porque o DJ Lucas Beat responde. Você é demais, pai. Então ele acha isso aí. Então as relações de valor que ele monta na cabeça do fato do pai ser público são essas, né? Aproveitando que você está falando, eu vou puxar um gancho aqui que a gente sempre fala. Tem essa quebra geracional, né? Sim. Que eu acho que o dinheiro, ele vem mudando, acho que o valor. E aí o valor que eu tô falando é o valor agregado. Eu acho que essa geração está quebrando muito isso, né? O que é o dinheiro para você, assim, de fato, na sua vida? Você fala, Ivan, o que é o dinheiro para você? O dinheiro, para mim, ele é um passaporte para a realização de uma liberdade, de um conforto, do ponto de vista de possibilidade de educação, de bem-estar, de um certo conforto. Mas ele para por aí. Ele não é uma métrica única e exclusiva de sucesso, né? Ele não é por meio do dinheiro que você consegue atingir um estado de espírito que vai te dar e vai te deixar pleno na tua vida. Eu não acredito que seja. Eu conheço muita gente muito rica e muito pobre de espírito, né? Que valoriza muito o dinheiro. Sim. Mas também nós não podemos achar que o dinheiro passa a ser um vilão, ou que ele precisa ser condenado, e que ele é algo sujo, porque muitas vezes eu tratei ele assim, sabe? Então, é encontrar um meio termo, de saber que ele é importante, ele é necessário, ele te gera uma liberdade, uma possibilidade de escolher. Né? O dinheiro te gera possibilidades de escolher o que você quer. Possibilidade de escolher. Essa é muito boa. E que não necessariamente traz felicidade, né? Porque tem muita gente com muito dinheiro infeliz. Completamente. Eu conheço várias. Ele pode te trazer... Eu acho que o dinheiro... proporciona... Ele traz invariavelmente, porque tem muito dinheiro que traz felicidades momentâneas, mas que não necessariamente preenche. Ele possibilita momentos de você, de repente, pagar o plano de saúde da sua mãe, que não pode pagar, ou você pagar a melhor escola para os filhos, uma viagem legal, né, com os filhos, coisas assim. E você, Gil? O que é o dinheiro para você? Você consegue definir? Eu não sei. Assim, vai muito na linha do que o Ivan falou. Acho que, né, acesso a possibilidades diferentes. Mas, para mim, assim, e aí eu levo mesmo pro lado feminino. O dinheiro é
é uma luta, assim, sabe? Positiva. Porque eu, como uma figura feminina e jovem que corro atrás do meu, é muito prazeroso ver o retorno. E aí, né? E aos poucos, querendo mais, porque todo mundo quer mais dinheiro. Tipo, não tem ninguém que fala assim, só pessoas muito ricas, mas nem essas. Elas estão sempre fazendo apostas de olhar e falar assim, puta, que orgulho, dá pra fazer. Sim. Porque a mulher é desestimulada, né? Sim. No mercado. Em qualquer mercado que ela esteja, ela já parte da premissa que ela vai ganhar menos do que qualquer outra pessoa. Sim. Né? De qualquer outro homem que esteja trabalhando lá. Então, para mim, dinheiro está muito ligado a uma luta positiva, a um ganho, a um merecimento, enfim, a questões pessoais mesmo, assim, sabe? De acesso. Você estava fazendo várias perguntas, me veio à cabeça aqui. Eu nunca tinha pensado nisso, me ocorreu agora. Eu conheci, né? Conheci muita gente de todos os níveis, econômicos e sociais. E dentre as muitas pessoas ricas que eu conheço, eu tenho um amigo especificamente que é muito rico, tem um patrimônio considerável, tem muito dinheiro, que talvez ele seja a referência de estilo, em que olhar para ele, eu falo, esse cara ele é sábio, ele leva a vida de uma maneira legal, que é o Beto. Eu já te falei várias vezes, você não conhece o Beto, meu amigo de Goiânia? Sim, falou Betão mesmo. Da Planalto. Cara, ele tem muita grana, mas ele valoriza coisas muito simples da vida. Ele é de Goiânia, então ele valoriza muito família, ele valoriza coisas que ao mesmo tempo são extremamente simples, mas que a sofisticação reside aí. Sim. Na simplicidade absurda. Sim. Sabe? Então, ele é um cara que, ao te chamar para um churrasco lá, faz tempo que eu não te vi, ele pega e te manda passagem. Sim. Sabe? Eu vou te mandar uma passagem para você vir aqui me visitar. E não é uma coisa para mostrar que tem dinheiro. Não. É de acolhimento. acolhimento. Então, assim, vamos fazer tal coisa, vamos fazer uma viagem de férias, como é que você vai estar em janeiro? Eu tô pensando em ir lá para tal lugar. Vamos, Betão, vamos sim. E aí, sabe, as gentilezas, vamos dividir a casa, não vamos dividir a casa. Chega no fundo, o cara não deixou você dividir porque... Já pagou a conta lá? Não pensa com isso não. Então, assim, são sutilezas que eu acho que ele usa muitas vezes para ter o carinho e o respeito das pessoas. O carinho não é só pelo dinheiro, mas ele sabe como agradar sem ser extremamente exagerado, sem forçar uma barra, sabe? Sem ostentar, Sem ostentar. Sem perder a humildade. A ostentação dele vem pelo carinho que ele tem. Ele gosta de ostentar. Ostentar o dele é estar perto, com carinho, com um olhar no olho, sabe? E não ver esforços para juntar os amigos. Sim. Isso eu acho muito legal, sabe? Sim, perfeito. A gente sempre fala muito aqui, e todos os papos que a gente teve papos com pessoas de completos níveis diferentes, aí de dinheiro e de conhecimento. Eu estava falando da mulher aqui, até que a Gi falou, a gente conversou com diversas mulheres e a grande maioria que a gente falou aqui no date, elas viam o dinheiro como uma forma de poder ainda. Sim. E você estava falando disso, né? Aí, quando a gente está falando, e se a mulher dentro de casa ganha mais que o homem? Às vezes o homem vai começar a se sentir inseguro porque a mulher tá ganhando mais. Então a gente tenta olhar aqui no date justamente quebrar todos os paradigmas. Sim. De que o dinheiro tem que ser exatamente isso, uma ferramenta para te dar liberdade, conforto, para te prover momentos bons, né? Claro. E eu tô vendo vocês dois agora, achei muito legal. Já estão mandando eu encerrar aqui por causa do nosso tempo, claro, que eu te falei, mas eu vou encerrar aqui com vocês. A gente sempre faz um bate-bola no date aqui e é coisa rápida para vocês dois pensarem como vocês estão aplicando na vida de vocês. Tá. Crédito ou débito? Crédito. Morar ou alugar? Alugar. Alugar? Eu já fui do morar, agora eu sou do alugar, Isso migrou na sua cabeça? Migrou. É legal. Legal falar sobre isso. Que não dá tempo da gente puxar, senão eu já ia puxar esse papo também. Você prefere $1 milhão ou um amor verdadeiro? Um amor verdadeiro. Prefere $1 milhão. É assim, ó. Não, é que assim, ó. Se puder ter o amor verdadeiro junto com $1 milhão, seria maravilhoso, né? Não dá para você virar as costas por $1 milhão. Eu acho que, assim, não é que eu prefiro um amor verdadeiro, eu prefiro todos os amores que a vida pode me proporcionar, entendeu? Inclusive o de namorado, de marido e mulher,
o de filho. E eu acho que essa pergunta ela faz muito sentido, porque muitas pessoas, às vezes, sequer se lembram do valor que as relações próximas Sim. existem e acabam focando só no dinheiro. Sim. E é exatamente a essência do que eu te falei sobre o meu pai. Se você fizesse essa pergunta pro meu pai, Sim. ele preferia facilmente $1 milhão para curtir sozinho e não levar a família. Entendi. Então, hoje, é que eu falo, se eu puder ter $1 milhão com todos os amores que me cercam, melhor. Mas eu prefiro ser muito mais feliz com aquilo que o dinheiro não necessariamente está envolvido do que depender único e exclusivamente para vincular algum tipo de felicidade a ele. Né? Eu achei muito engraçado você ter falado sobre isso. Acho que é a primeira pessoa que fala sobre isso, de ter uma relação meio com o dinheiro de vilão, de ter um negócio, não sei, vou falar repulsa, né? Porque é muito forte. Sim. Mas é engraçado porque você é a primeira pessoa que falou isso aqui. E você teve todas as oportunidades aí, né? Batalhou muito na sua carreira para estar onde você está hoje. Sim. E a gente vê essa quebra de geração, tudo que está mudando. Fico muito feliz de você ter se aberto aqui pra gente, real. O que a gente quer é isso mesmo. A gente quer, fragilidade aqui de peito aberto. É o que a gente gosta aqui no Date. Todo mundo é de verdade aqui. Claro. E eu acho que vocês têm uma energia muito boa. Eu acho que é o que a gente estava falando um pouquinho antes, Obrigado. né? Energia é um negócio que passa, né? Uhum. E a gente consegue ver na pessoa. E pra gente fechar aqui, o que vocês querem pra sua vida nos próximos 5 anos, assim? O que vocês vislumbram em palavras, assim? Vocês conseguem definir? Eu quero o que você abundância. Quer? Fala você. Eu acredito muito em prosperidade. Prosperidade. Eu quero ter prosperidade, eu quero ser próspero em todos os segmentos da minha vida e que eles estejam equilibrados. Eu não quero nem ganhar muito dinheiro que desequilibre minha balança afetiva com os meus filhos, com a minha namorada, que a gente tem planos a médio e longo prazo. Então, assim, eu quero prosperidade e eu acho que talvez essa seja a palavra que resume, né? Sim. Tipo, se não adianta ganhar mais e ser infeliz, ter problemas que de repente vão te gerar vão te drenar a energia. Sim. Então, eu quero só que as coisas sejam equilibradas. Prosperidade. Prosperidade. Abundância. Bom, é isso. A gente vai ter que encerrar aqui por causa do horário. Daria para ficar conversando umas 3 horas, 4 horas aqui com o casal Nota 1000. Se você ainda não está seguindo a gente aqui, segue aqui que é importante pra gente. Dá um like no vídeo. Deixa um comentário aí também para falar com todo mundo. Quem vocês querem que a gente traga aqui. Manda pra avó, pro vô, pro tio, pra tia, pro filho, para todo mundo. E muito obrigado novamente. Valeu, Obrigada cara. pelo convite, Obrigado querido. pelo convite. De verdade, vocês são demais. E vocês têm aqui um cara que está torcendo por vocês Obrigado. para que prosperidade e abundância. Legal. Obrigada, querido. Obrigado, Obrigada obrigado, pelo convite. gente. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu. Beijo.